noite a todos os presentes, a gente agradece. Eu sou Antônio Carlos Barbosa, para começar a me apresentar, sou acadêmico de medicina aqui em Maceió, do 4º ano, no Centro Universitário SESMAC, também sou editor júnior do blog do Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery. E vou moderar, juntamente com o Davi, que também é daqui de Maceió, formado pela UFAL e residente de cirurgia cardíaca do INCOR. E aí eu queria começar falando que, para mim, sempre que o professor Vanderlei fala, a gente para ouvir, né? Eu ouvi uma vez essa frase, não lembro quem foi o autor e eu assino embaixo. Isso daí, sem dúvidas, é um gigante da cirurgia cardiovascular. Então, começando a introduzir brevemente o professor José Vanderlei Neto, porque se a gente fosse falar de todo o currículo dele, um dia não ia ser o suficiente. Então, o professor José Vanderlei Neto é formado pela Universidade Federal de Alagoas, em 1973, fez residência médica em cirurgia cardiovascular no Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro, no Rio de Janeiro. Em 1978, iniciou a cirurgia cardiovascular em Alagoas, na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, sendo também um dos pioneiros do transplante cardíaco no Nordeste, juntamente com o professor Teles de Aracaju. Foi membro fundador da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, onde foi diretor, e ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. É um grande incentivador da área, com influência nos meios digitais, como é de conhecimento de todos vocês, proporcionando a disseminação do seu conhecimento para todo mundo. É também o preceptor da Liga Acadêmica Cardiovascular, LACV, da Universidade Federal de Alagoas, sem dúvida, um dos grandes nomes da cirurgia cardíaca brasileira, que o Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery tem o prazer e a honra de tê-lo como palestrante na aula sobre transplante cardíaco ortotópico e heterotópico, sem dúvidas, uma das pessoas mais indicadas para falar no assunto. Então, professor, o senhor dispõe do tempo que precisar para a sua aula. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos, obrigado pela atenção. Nós vamos falar de um tema apaixonante, né, que é a transplantação de coração. Então, nós vamos fazer uma aula, nós vamos fazer uma introdução sobre ensino médico, sobre algumas reflexões que a gente tem que fazer para os jovens. Vamos encerrar com essas reflexões e com os transplantes nós vamos falar um pouco de história do transplante no mundo, no Brasil e aqui no Nordeste, que é um lugar da gente, né? E mostrar para vocês esses tipos todos de transplante. Para contextualizar, eu estou aqui em Cacimbinhas, por conta do Covid. Cacimbinhas fica no sertão de Alagoas. Quando eu nasci aqui na zona rural, eu estou aqui na zona rural, e eu nasci em outra casa aqui da zona rural também, a 3 quilômetros daqui e a 6 quilômetros da vila. É a terra do Graciliano Ramos, né? E agora, por conta do Covid, eu vim me exilar aqui para me proteger, né? Que os meninos, os jovens me falaram. Olha, essa experiência aqui é de um grupo que começou em Maceió em 1978, tem 40 anos, né? Nós operamos 20 mil doentes, 14 mil com circulação extracorpórea, né? E durante esse período todo a gente teve também uma atividade acadêmica bem razoável, né? Muitas comunicações livres, e nosso grupo sempre participando em congressos, né? E o que mais a gente se orgulha é de ter formado 84 médicos, cardiologistas e uns 10 cirurgiões cardiovasculares que hoje trabalham em Alagoas e alguns lá algum em Roraima, no Espírito Santo, né? E em Alagoas, a maioria dos cirurgiões lá são formados aqui em Maceió. E hoje o nosso serviço na Santa Casa ele foi encerrado, a gente apenas opera lá, mas não tem mais, não é mais a nossa base. Nossa base agora é no Hospital do Coração de Alagoas. E hoje nós somos 4 cirurgiões, 3 desses cirurgiões aqui têm título de especialista. E a Rafaela é quem toma conta, junto comigo, do programa de transplante, que é o que a gente vai conversar hoje. Olha, nós estamos no século XXI, né? Eu, quando estava no século passado, eu sonhava, né? Imaginava que esse século ia ser o século da ética, né? Entendendo a ética como um conjunto de valores e princípios, né, que nós usamos para orientar a nossa conduta perante a vida e perante as pessoas, né? Então, a ética se resume a essas interrogações aqui. Eu quero, depois você tem que perguntar se eu posso fazer e depois se eu devo fazer. Mas, infelizmente, né, não foi isso que aconteceu nesse século. São tempos muito difíceis, né? As pessoas estão buscando soluções fáceis para problemas complexos e isso leva, invariavelmente, né, a que os ideais
sejam substituídos por interesses, né, que nem sempre são os mais adequados, que são os interesses coletivos. Interesse individual é uma coisa que a gente deve guardar para a gente, não colocar na mesa, né? Isso nos leva a refletir, a vocês aí, que a gente tem que estudar cada vez mais, não estudar só medicina, né, para buscar a simplicidade, né? Inicialmente, é aquela simplicidade, eu, por exemplo, quando era residente ainda, né, nascida da ignorância, né? A gente acha que sabe tudo, né? E depois a gente vai descobrindo que as coisas são complexas, né? Então, vem a simplicidade gerada do entendimento, da gente ter humildade sempre, de estar sempre aprendendo, e finalmente uma simplicidade plena, né, que é gerada pelo profundo conhecimento, que eu acho que a gente nunca vai atingir. Aqui são algumas frases aqui, um amigo meu que é filósofo, que ele diz: toda ignorância é atrevida. E lembrar sempre, né, que a gente nunca deve achar que sabe demais. Na história da humanidade, né, foi a ilusão do conhecimento que provocou muito atraso, né? Como, por exemplo, as pessoas acharem que a Terra era plana, isso limitou, que aventurassem, né? Por exemplo, tivessem descobrir, entre aspas, o Brasil. Olha, para essa turma agora que cultiva o ódio, tem essa frase aqui do Milor Fernandes, que era um pensador, filósofo, escritor, que ele dizia que o ódio não deve ter finalidade lucrativa, senão ele perde a pureza. E vocês têm que raciocinar sempre assim, antes de fazer qualquer julgamento. Essa frase de Hipócrates, de que a vida é breve, né? A arte é longa e o julgamento é difícil. Então, calma sempre, né? E que não existe caminho, né? Vocês é que têm que construir o caminho durante a caminhada. Então, se vocês forem ver, fundamos a Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular com a finalidade principal de preservar a memória da cirurgia cardíaca brasileira e de seus grandes pioneiros. A vida dessas pessoas serve de exemplo para a gente. Como foi difícil, mas também como foi prazeroso. A sexta passada nós tivemos uma aula do Manuel Antunes, que é um cirurgião de Portugal, e ele fez uma aula, uma leitura sobre a vida dele, né? Uma coisa espetacular. Eu vou depois pedir para ele repetir essa aula e divulgar para vocês assistirem, né? E seguirem o exemplo dele. A Universidade de Harvard, que é considerada uma das mais importantes do mundo, ela foca nos formandos dela, né? Ela não quer formar só médicos, ela quer formar líderes que tenham disciplina e ética, que sejam bons oradores, né? E que tenham potencial para liderar suas especialidades. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? O médico tem que ser o líder da equipe de saúde. Mas isso só o diploma de médico não dá autoridade para ele exercer isso. Então é preciso que haja muita dedicação, né? Que vocês se formem, sigam o exemplo dos pioneiros da medicina, não só da cirurgia cardíaca, para que vocês exerçam esse papel social. Então o que a gente quer nessas conversas aqui com vocês não é só ensinar cirurgia cardiovascular, é formar cidadãos. Vocês, antes de serem médicos, se tornem cidadãos para poder cuidar bem das pessoas. Esse pensador aqui, que era médico, era poeta, era pintor, em espanhol, quer dizer que o médico que só sabe medicina, nem medicina ele sabe. Por isso é muito importante que vocês leiam obras de poetas, por exemplo, como Fernando Pessoa, que falam do ser humano, né, para vocês entenderem o ser humano. Ele dizia que a vida não tem sentido, tem existência. Então, se a gente não estiver trabalhando, fazendo coisas que sejam relevantes para as outras pessoas, nós não existimos, a gente só dura. O Machado de Assis é outro autor espetacular, né, que cuida disso. E nas horas vagas, vocês tenham tempo para dar uma olhada nesses grandes mestres. E, especificamente em relação à nossa profissão de cirurgião, esses dois livros aqui são fundamentais, que é O Século dos Cirurgiões e esse livro aqui, O Físico, que são muito bons para ajudar. Então, vamos entrar agora no transplante, aqui um pouco de história. Toda a cirurgia cardíaca é a especialidade que mais depende das dicas básicas, de tudo, né? É coagulação, inflamação. Esse cara aqui, que é o Alex Carrel, é um francês, mas ele serviu a Marinha Americana na Primeira Guerra Mundial, ele estava lá nos Estados Unidos, né? Foi esse cara que padronizou todas as estruturas vasculares e já no começo do século ele fazia transplantes heterotópicos
em coração de cães. Ele mostrou que você podia botar um fora do lugar dele. Se você colocasse ele em contato com a circulação arterial, ele ia funcionar. Ele, tão importante, tão revolucionário, que é o único cirurgião cardíaco que ganhou um prêmio Nobel. Em relação ao transplante de coração em humanos, o primeiro transplante do mundo foi feito na África do Sul, em dezembro de 1967, pelo Christian Barnard, na Universidade do Cabo. E esse livro aqui é uma leitura também recomendada, cada segundo conta, mostra esses meses antes do transplante, onde estava para nascer o transplante, né? E conta os lugares onde eram previsíveis que isso acontecesse, né? A Universidade de Stanford, Nova York, enfim, os países grandes, né? E que esse cara aqui roubou a cena, né? O Barnard, né? Porque foi num país da África do Sul, né? Foi muito importante para nós aqui no Brasil, né? Porque mostrou que isso podia ser feito fora dos lugares que se achavam importantes do ponto de vista econômico, tanto que em maio de 68 o professor Zerbini, aí no Hospital das Clínicas, fez o primeiro transplante do Brasil, o quinto do mundo e o primeiro da América do Sul. Esse fato colocou a cardiologia brasileira, a cirurgia cardíaca, no mapa científico do mundo. Na época, o Brasil era conhecido pelo seu café e pelo Pelé. E o mundo pôde descobrir que país é esse, né? Que tem gente capaz de fazer um transplante de coração, que na época era uma coisa comparável ainda do homem à lua. O doutor Barnard virou marcha de carnaval, virou um ícone mundial, e o doutor Zerbini também, aqui no Brasil, virou uma celebridade, e ele usou toda essa influência, né, para convencer o governador Laudo Natel, aí de São Paulo, a construir o INCOR. Então, vejam como as coisas estão interligadas. E ele, nos 10 últimos anos da vida dele, ele conviveu intensamente conosco aqui, com Alagoas e com o Nordeste aqui. Esse é o 9º encontro dos discípulos do professor Zerbini e o 3º encontro da Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardiovascular. Esse encontro aqui ele estava fazendo 80 anos e reuniu uma centena de cirurgiões, os mais importantes do Brasil. Fernando Luquezzi, hoje que é diretor lá da Santa Casa de Porto Alegre, o professor Milton Meyer, que foi o primeiro cirurgião cardiopediátrico brasileiro, o professor Domingos Junqueira de Moraes, aqui está o Paulo Broffman, esse cara bonitão aqui era eu. Olha, o doutor Zerbini dizia, olha, que operar é divertido, é uma arte, é ciência e ainda faz bem aos outros, né? E eu acrescentaria, como dizia o Vinícius de Moraes, e a gente ainda ganha um dinheirinho com isso, você quer mais ainda? Bom, essa primeira leva de transplantes, que ela mostrou logo que não era tão fácil assim. Então, os doentes não tinham a rejeição controlada adequadamente, o controle da rejeição era clínico. As drogas que se tinham para tratar o transplante de coração, basicamente, era o corticoide e a azotiaprina, né? Então, a sobrevivência desses doentes não foi a que se esperava. Então, o mundo inteiro parou de fazer transplante. O Zerbini fez 4 transplantes aqui, mas na próxima década, aconteceram 2 fatos importantes. O aparecimento da biópsia endomiocárdica como método padrão ouro para diagnóstico da rejeição e a sistematização dessa biópsia, tudo isso na Universidade de Stanford, lá no grupo do Dr. Shamway. E o aparecimento de um novo imunossupressor, que foi a ciclosporina. Então, isso permitiu que você pudesse fazer o diagnóstico da rejeição de maneira fácil, que é um corte hematoxilina eosina, né? Na fase pré-clínica, quando o doente não tem ainda expressão clínica, o coração, o músculo não está destruído. Então, você pode modular essa relação dos imunossupressores e controlar perfeitamente essa rejeição. Então, a curva de sobrevivência, que naquela época era essa aqui vermelha, ó, vamos nos fixar aqui em 5 anos. Em 1 a 2 anos, 50% dos doentes estavam vivos. Em 5 anos, chegava a 30%, né? E em 10 anos, 20% desses doentes ainda estavam vivos. Então, pode parecer uma curva pobre, mas não é, porque quem não conseguiu um coração, morreu todo mundo aqui no primeiro ano de acompanhamento. Esse resultado aqui já é um resultado muito superior, por exemplo,
a cirurgia do câncer de pulmão, em que a sobrevivência em um ano é de 25%. Então, já é um procedimento clínico aceitável, né? De 80 a 84, já tinha melhorado esse resultado, e com aquele progresso que nós já falamos, da biópsia da ciclosporina, em 5 anos a possibilidade do doente estar vivo é quase de 80%, e ela se mantém com um resultado extraordinário. E aí não tinha nenhuma dúvida que nós deveríamos, o mundo deveria fazer transplante. Então, ó, essa fase aqui, esse é um gráfico aqui da época, até 94, que foi interrompido, né? E em 85, o Ivo Nesrala, lá no Rio Grande do Sul, começou os transplantes. Em 86, nós entramos nesse clube aqui no Nordeste. E, para isso, o Dr. Zerbini, nós fizemos um grande evento lá em Maceió, né? Com aquele 16 de outubro de 87, o Dr. Zerbini era o nosso animador-chefe, né? Ele era um homem tão importante, ó, o governador Fernando Collor se ofereceu para ir no transplante, chegou atrasado, as reuniões nossas com o Dr. Zerbini, isso é um legado dele, a gente sempre conversa na hora, ele teve que assistir a aula de abertura do Dr. Zerbini, teve que assistir lá a aula do Dr. Zerbini, e ele, na época, não tinha Sistema Nacional de Transplante, nós conseguimos com ele que apadrinhasse o doente do transplante, e como os imunossupressores e alguns insumos não eram pagos, e nem a cirurgia, né, a gente precisava ter um patrocinador para esse doente. Então, o Banco do Estado foi o patrocinador do primeiro programa. Mas, olha, em 86, o Teles, nós estávamos lá com ele, lá em Aracaju, o velho e lendário Hospital de Cirurgia aqui, a gente fez o primeiro transplante do Nordeste. Aquele evento lá foi um evento que a gente achou que tinha que fazer para transformar isso num programa para o Nordeste. Nós chamamos de Nordeste Transplante, que juntou também os transplantadores de rim, que tinham uma escala maior e nos ajudavam com o conhecimento que eles já tinham de rejeição. E essa logomarca aí era um cangaceirozinho, né? Travestido de um rim travestido de cangaceiro. Olha, esse programa ele tinha algumas originalidades, né? Cada centro selecionado, ele selecionava seus receptores, né? E quando ele não tinha um receptor, mas se conseguia um doador, não tinha central de transplante, era cada equipe que procurava ir lá fazer o diagnóstico da morte encefálica, né? Nós nos comunicávamos, né? E quem tinha um receptor adequado para aquele doador, ele levava, transportava até o doador, e lá a cirurgia era feita a 4 mãos, né? O pós-operatório imediato era feito lá, e depois esse doente voltava para a origem e era acompanhado lá perto da sua família. Foi assim, em março de 89, nós iniciamos essa saga do Nordeste Transplante. Tá eu e o Teles aí, estou de cara lisa ali. Esse foi o primeiro doente operado com esse programa, é o Francisco, que nós levamos lá de Maceió, e ele depois veio terminar o pós-operatório imediato lá na Santa Casa de Maceió, até que o De Biasi, que era o cardiologista que coordenava o programa de transplante na época, né? Tá o Chico aqui em Santana do Mundaú, que é um pequeno município aqui de Alagoas, do Vale do Rio Mundaú, né? Quando ele voltou para casa, e o maior desejo dele era andar de cavalo, ele nos mandou essa fotografia. Isso acabou sendo o foco, né, para organizar a cirurgia cardíaca do Nordeste, unia. Esse aqui é o Ricardo Limas, que no 3º, 4º transplante ele já foi ver lá em Maceió, né, que veio lá. No outro transplante ele trouxe o professor Ricardo Lagreca, que já se retirou da cirurgia cardíaca, mas acabou a carreira dele como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E essa fotografia aqui é emblemática. O Ricardo Lima, quando entrou no clube, no Nordeste Transplante, ele arrumou um doador, ele não tinha um receptor, esse receptor veio do Rio Grande do Norte, o Ricardo e o André levaram esse até lá, né? E o Teles, aqui de Aracaju, e o Daniel, que trabalhava conosco, ele agora é cirurgião lá em Cachoeiro do Itapemirim, né? Foram lá, estava viajando, estava no congresso, né, para participar desse que foi o 2º transplante lá de Pernambuco. E o Ricardo depois, ele está aqui, ele veio trazer um doente lá de Recife, para receber um coração lá de Maceió. Essa é a celebração dos doentes, sempre que a gente podia trazer aqui o doutor Zerbini, isso é uma coisa muito gratificante, né? Então, esse programa, ele teve várias contribuições. Primeiro foi desmistificar esse
procedimento, e que ele só podia ser feito nos grandes centros. Depois foram simplificações no protocolo que a gente fez, de controle da rejeição, essa busca à distância, né? E proporcionou também avanços técnicos e logísticos em todas as áreas, porque à medida que a gente foi incorporando mais outros grupos, cada cirurgião desse tinha um conhecimento específico. Por exemplo, no Ceará, o Glauco tinha chegado de Paris e tinha ficado 3 anos com o professor Carpentier. Então, ele ensinou a gente a fazer plastia mitral. O Ricardo Lima ficou 2 anos no Brompton, então virou nosso consultor de cardiopatia congênita e assim por diante. E ele permitiu, do ponto de vista específico, né, a utilização de todos os recursos e potencialidade da região, um maior aproveitamento dos doadores, então ninguém jogou o coração fora, e um desenvolvimento integrado e harmônico de toda a região. Isso é um conceito muito importante, você não criar uma assimetria, o desenvolvimento tem que ser integral. Ele ressuscitou o transplante heterotópico, que a gente vai falar mais na frente, e foi tão importante que quando nasceu o Sistema Nacional de Transplante, o ministro Serra, que era ministro na época, nos convidou para ser o primeiro coordenador do Sistema Nacional de Transplante. Então, nós fomos lá e com essa expertise que a gente tinha, né, grupo de equipe de compartilhamento, fomos nós que formatamos o Sistema Nacional de Transplante e ajudamos a colocar ele, digamos assim, para rodar. Viu? Nessa época, olha, o número de transplantes de coração era muito pequeno. Em 97, se faziam 56 transplantes por ano. Né? Rim era 1.500. Hoje, graças ao Sistema Nacional de Transplante, só o Hospital do Rim aí de São Paulo, aí do Medina, o professor Medina é o líder e diretor, faz em torno disso por ano. Então, é uma coisa espetacular esse sistema. E se espalhou pelo Nordeste inteiro. Então, a gente deve isso ao professor Zerbini e ao professor Teles, que foi quem teve a ideia de fazer transplante. Quando ele inventou de fazer isso, é meu amigo, meu compadre, colega de residência e amigo de residência, eu achei que ele estava ficando doido, liguei para o doutor Zerbini e ele achou que não. Eu não podia esperar que o hospital se organizasse tanto, eu tinha que fazer como ele fez lá com o INCOR. Fazer o transplante, mas com responsabilidade, organizar um programa que você pudesse ter resultados e com isso, com esse prestígio, você organizar o hospital. E foi assim que a gente fez. Vamos entrar agora na parte técnica. Quando é que está indicado um transplante de coração? Do ponto de vista prático, não vou ficar com esse negócio de diretriz, que é muito chato de entender, mas para vocês que são estudantes e estão começando, quando você tem um paciente que a expectativa dele é muito curta, né, e você não tem nenhum remédio mais, ou clínico, ou remédio cirúrgico, ou uma cirurgia clássica, né, que possa prolongar a vida dele. E quando ele tem todos os órgãos preservados ou com alterações funcionais que possam ser reversíveis, né, e, sobretudo, que ele tenha boas condições psicossociais. Ele tem que ser uma pessoa que seja capaz de entender o que vai acontecer com ele. Ele não tenha nenhum distúrbio psiquiátrico, uso de droga, né? Porque ele vai precisar de muita disciplina para fazer as biópsias, tomar as medicações, enfim. Ele ser um bom colaborador da saúde dele. Do ponto de vista prático, é um doente com insuficiência cardíaca. Vocês sabem que a insuficiência cardíaca, quando ela vem a ter sintomas, a sobrevivência é muito curta. Né? Você tem, essa hoje é uma epidemia, né? Olha, são 33 mortes em 100 mil habitantes, 35 mortes no Brasil, e ela mata mesmo. A sobrevida em 1 ano após o diagnóstico de insuficiência cardíaca, ela é de 62%. Lembrar que um câncer de mama, 1 ano depois, 90% das pessoas estão vivas, entendeu? Então, é uma doença terrível e uma doença de massa. E importante, quando você tem um doente com insuficiência cardíaca, definir a causa da insuficiência cardíaca e lembrar que a principal causa de insuficiência cardíaca é a doença aterosclerótica coronariana. E lembrar que entre o transplante e o tratamento médico, você pode, depois que você estuda bem esse doente, você pode ter outras escolhas que não o transplante cardíaco. Então, o transplante, como não tem nenhuma importância clínica do ponto de vista epidemiológico, porque no Brasil são feitos 400, 450 transplantes por ano. Mas é importante porque quando você estuda esse doente, às vezes, é um doente que pode ser beneficiado com a cirurgia convencional de revascularização miocárdica, com
a ressecção de um aneurisma, a troca da válvula mitral, uma ressincronização cardíaca, enfim. Esse doente de insuficiência cardíaca ele não pode ser jogado num saco só. Ele tem que ter uma investigação bem rigorosa para você descobrir se não tem, às vezes, tem um marca-passo, você coloca e otimiza a medicação clínica, você melhora a vida dele. E muitos doentes que chegam para a fila de transplante, quando são bem medicados no ambulatório de insuficiência cardíaca, eles saem da fila de transplante, eles ficam sendo acompanhados. Bom, como é que a gente faz o transplante do ponto de vista técnico? A forma clássica, que é o transplante ortotópico, é retirar o coração doente e colocar outro, ou de forma heterotópica ou em paralelo, como vocês vão ver aqui. Né? A forma clássica, primeira técnica propagada, que se fez durante muito tempo, era a técnica do Shamway, lá da Universidade de Stanford. Nessa técnica, na realidade, você fazia um implante dos ventrículos e dos átrios. Você deixava o resto do átrio esquerdo com o septo, né, e o resto de átrio direito, né, e anastomosava o átrio esquerdo do doente, do doador, o átrio direito do doador e os vasos da base. Então, isso tinha, com o aparecimento da ecocardiografia, se mostrou que esses átrios que já ficavam dilatados, eles predispunham à arritmia, à insuficiência cardíaca, você ficava com 2 contrações atriais do doador e do receptor, isso provocava disfunção das válvulas atrioventriculares, e aí se apareceu a técnica que hoje usa, que é a bicaval. E você pode fazer bipulmonar, né? Separar as pulmonares de um lado e do outro, né? Ou a total aqui, pulmonar, que é a que mais se usa aqui. Um tampo só do átrio esquerdo, a parede posterior, você sutura o átrio esquerdo aí do doador, né? Sutura as veias cavas e os vasos da base aqui. Ó. Vocês vão ver. E o transplante heterotópico, nós vamos falar mais na frente da técnica dele. Então, aqui está chegando um doente, né? O coração, você está retirando o outro, né? Coração aqui, ó, enorme, vejam esse coração. Esse é o peito vazio aqui que vocês estão vendo. Aqui está a aorta, aqui, nós temos um pontinho aqui para reparar ela. A artéria pulmonar está aqui, ó, está aspirando. E aqui está o teto do átrio esquerdo, com as veias pulmonares direita e esquerda, a cava inferior e a cava superior. E aqui, ó, o átrio esquerdo é a primeira sutura que a gente faz. Excepcionalmente, a gente pode começar pela aorta. Quando você tem um doente um doador que está já com um tempo longo de isquemia, você pode já suturar na aorta e deixar ele perfundindo. Né? Isso é ruim, porque gera muita aspiração. Né? Então, hoje, com essas cardioplegias modernas, né, você não precisa mais fazer isso. Né? E depois você sutura do átrio esquerdo, sutura a veia cava inferior, a cava superior, e aqui, olha, você tem a aorta pulmonar que a gente ainda vai fazer essa sutura. Está aqui a cirurgia completada. Né? E vamos ver um vídeo aqui. Será que ele vai abrir? Esse vídeo foi feito por uma estudante nossa, a Bruna, que está fazendo residência lá no IMIP, né? E ela fez esse vídeo aqui, um transplante ortotópico, mostrando aqui a cardiectomia, né? Que vocês já viram, né? A retirada do órgão, a chegada do outro órgão, a gente unifocaliza as veias pulmonares, né? Para ficar aquele tapozinho, começa a sutura lá pelo átrio esquerdo, começa pela auriculeta esquerda, para deixar ele bem simétrico, né? Terminada aqui a sutura do átrio esquerdo, vai suturar a artéria pulmonar e depois a aorta. E aqui é quando sempre que a gente solta a aorta, aquele friozinho na barriga, será que ele vai bater? E a gente fica feliz quando vê que ele está com um bom QRS e funcionando direitinho. O transplante heterotópico, que nós vamos falar agora, né? A técnica, nós pegamos o coração do doador, nós fechamos a veia cava inferior, fechamos as veias pulmonares direitas e unifocalizamos as veias pulmonares esquerdas. E depois a gente faz uma incisão no átrio esquerdo do doador para o coração, pode fazer até com a aorta solta, a aorta do receptor, né? Átrio esquerdo com átrio esquerdo, cava superior com cava superior, aorta com aorta, né? E pulmonar com pulmonar. Fica no hemitórax direito, mais na frente vocês vão ver um vídeo, a gente fica distante aqui, a gente tem que colocar um tubo aqui para fazer essa conexão da artéria pulmonar com a artéria pulmonar. Vamos um pouco aqui para a história. Aquele tal do Carrel, que a gente já falou, aquele francês de centro, não sei como é que um francês vai para a guerra da americana, para a guerra dos outros, não vivia nem para a guerra nossa, que é uma estupidez, quanto mais para outros camaradas. Esse russo aqui, ele já
fazia transplante desde 49 até 60, né? Mas depois da Segunda Guerra, com a Guerra Fria, a Rússia se isolou do mundo e nós perdemos muito. Esses cirurgiões russos eram muito criativos. Esses caras aqui fizeram em cães, olha, o cão era o nosso simulador, né? E o Barnard fez isso em cães e depois ele reproduziu em humanos, em 74. Por que ele fez isso? Porque os doentes que ele operava, o primeiro doente que ele operou, que morreu com 1 mês e meio, né? Ele ficou decepcionado, porque ele esperava que tivesse morrido de rejeição e o doente morreu de infecção. Ele deu muito imunossupressor, o doente morreu de pneumonia lá na necrópsia. Quando fazia o diagnóstico, o coração já estava destruído. Então, o que é que ele imaginou? Vamos fazer o transplante heterotópico, porque quando tiver rejeição do coração doado, durante o tempo que a gente tenta combater o fenômeno da rejeição, esse coração doente, ele ajuda a manter esse cara a manter a estabilidade hemodinâmica. Então, durante muito tempo, foi a técnica padrão lá na África do Sul. E depois, as indicações clássicas são para desproporção doador-receptor. Quando você tem um doador com um peso baixo e um receptor pesado, esse coração pequeno ele não vai tocar essa demanda circulatória, né, desse doente pesado, né? E os doentes com hiperresistência pulmonar. Então, aí o ventrículo direito do doador também, desadaptado, ele vai fazer a falência ventricular direita aguda e vai morrer no pós-operatório imediato. Essa cirurgia é realizada no Reino Unido em até 4,5% dos transplantes. O professor Jacob, que já se aposentou, ele tem uma série grande de transplantes heterotópicos. Nos Estados Unidos é pouco utilizado, em torno de 0,5%, e aqui no Brasil acho que fica em torno disso. A gente não tem muitos relatos, até porque os resultados são muito ruins. E nós passamos um ano que a gente não conseguia. Assim, por que essa cirurgia é considerada como uma exceção? Porque você deixa um coração lá doente, né, que pode provocar problemas, arritmias. Se for um doente coronariano, ele pode continuar com angina. Se for um doente com insuficiência cardíaca, ele pode formar trombos no coração, nesse coração doente, e esses trombos se despenderem, né, fazer acidente vascular cerebral, né? E a outra alegação é a dificuldade técnica, que afortunadamente a gente não teve. Olha, então nós passamos um ano que a gente não conseguia doador, um inferno. Quando conseguia a autorização da família, o doador já estava estragado. Então nós fomos estudar um pouco o transplante heterotópico e o que é que estava acontecendo. Isso aqui acho que é 97, 98, por aí, né? Aí, na Central de Transplante de São Paulo, nós pegamos esse dado lá com o Pereira, que era o coordenador lá da transplante. Em um ano e meio, de 1.022 doadores, só foram aproveitados o coração em 287, em 28%. E desses 78%, né, foram recusados, né, por uso de drogas inotrópicas em grande dose e instabilidade hemodinâmica. Então, mostrando que a gente aqui tem problema de doador, de autorização da família, mas um número considerável é porque os doentes são atendidos na rede pública, né, com muitos problemas do sistema único de saúde, esses doentes já chegam em condições precárias. Então, reduzindo, nós temos hoje a insuficiência cardíaca como epidemia, né, que aumenta o número de pessoas candidatas a um transplante, né? Pouco doador, né? A obesidade hoje é uma doença, né? Cada vez mais receptor pesado, né? Mas nós vamos ver também que tem alguns avanços na cirurgia, né? Mais outro dado aqui de doador, esse é da ABTO, da Organização de Procura de Órgãos lá dos Estados Unidos, o UNOS, né? E 25% dos óbitos, né, em transplantes são por doador inadequado, né? Doadores que já chegam pendurados lá, né? Chamam doador marginal, né? E só 1/3 desses doadores são viabilizados, igual a São Paulo lá. E que 30%, em consequência disso, quem está esperando um transplante de 30% a 40% não vai conseguir. Então, nós chegamos à conclusão que tinha que expandir, que tinha que arrumar uma maneira de ter. Aí fomos revisitar os transplantes heterotópicos, que estavam muito estigmatizados. A literatura não era grande, o trabalho que mais chamou a atenção foi esse aqui do Cabral, que é um pioneiro em transplante na França, o professor Cabral, que tem contribuições em várias áreas, aneurisma. Então, o que é que ele mostrou?
que, embora a maioria dos pacientes possam baixar a pressão pulmonar depois do transplante enterotópico, né? Eles, no pós-operatório, eles fazem mais fibrilação ventricular, precisam de intubação prolongada longa e, em consequência disso, fazem, doente imunodeprimido, né? Infecção pulmonar e sistêmica letais. Em consequência disso, eles têm uma sobrevida maior, né? Mas quando ele vai ver isso com lupa, ele mostra que quando o doente, a indicação foi por hiperresistência pulmonar, a sobrevivência é só de 32%. Mas quando essa indicação foi por diferença de peso, a sobrevivência do transplante enterotópico é igual ao do outro transplante, mostrando que o risco, né, e o desconforto da operação por alta mortalidade é nesse grupo de hiperresistência pulmonar, mas nesse até uma estenose mitral, que você vai operar, que tem uma hipertensão pulmonar sistêmica, o risco de óbito também é muito grande. Olha, outro dado que a gente viu é que você, durante o pós-operatório, coisa que ajuda muito, são 2 relatos aqui, um do Texas e o outro lá do grupo lá da Inglaterra, do Yacoub, né? Ele mostrando que você, com estimulação cardíaca artificial, você melhora a performance dos 2 corações. Vou explicar como. Na cabeça da gente, de boa parte das pessoas, imaginam que os corações têm que bater na mesma sístole, mas não é assim que a gente quer que eles batam. A gente quer que eles batam na diástole, para bater com a resistência sistêmica menor, com a pressão baixa. Se eles baterem na mesma sístole, o coração antigo nem vai ejetar, entendeu? Então ele coloca marca-passo, né, para sincronizar isso, né, para fazer o coração doado bater na diástole. E aí ele melhora, porque isso funciona também como um balão intra-aórtico. Na diástole, o coração do receptor ele recebe a sístole do coração doado e o contrário, né? Então eles ficam se ajudando. E alguns doentes que estavam encrencados, eles ficaram bons com essa desincronização. Tem um trabalho experimental publicado também, né? E o grupo do Yacoub, novamente esse grupo lá do Texas Heart, mostrou que alguns doentes, eles fizeram e melhoraram a performance do coração do receptor. Em 2 casos aqui o Fraser fez plastia na válvula mitral, então deixou esse coração do receptor melhor, né? E o Yacoub aqui, no número maior, quase 20 casos aqui, o Yacoub fez a operação de Randas. Em crianças, ele fez uma ventriculectomia e fez um transplante enterotópico. E melhorou extraordinariamente isso, né? E isso aqui ainda, né, que esses 3 estudos aqui mostrando que mais à frente, se esse coração doado, se esse coração do receptor, ele ficar inativo, alguns grupos retiram esse coração antigo e deixam só com o coração do doador. E vice-versa, se esse coração doado estragar, já tem casos de que, com o tempo, houve uma recuperação importante da função cardíaca do receptor, você tira esse coração doado, estava com problema, explanta ele. Então, isso me animou a fazer isso. Então, a técnica que a gente escolheu foi a do Barnard, vamos ver lá, ó, vocês estão vendo aqui, é cava com cava, o ato esquerdo está lá atrás, né? Aorta com aorta e pulmonar com pulmonar. Vocês vão ver agora. Ó. Esse foi o primeiro caso, foi 99, né, que é o Edivan. Vocês vejam que já na biópsia ele fez a cirurgia em agosto de 99, né? Em janeiro, numa das biópsias, eu pedi para fazer uma injeçãozinha. Vocês estão vendo aqui, ó, a pulmonar lá para outra pulmonar, como está, de forma elegante, e viram que a pressão pulmonar desse doente está totalmente normal. Esse doente viveu, acho que 6 anos, e ele morreu de obesidade mórbida. A cirurgia bariátrica estava começando naquela época, a gente referiu ele para fazer uma cirurgia bariátrica, ele botou um balão, fez uma infecção pulmonar e o Edivan acabou morrendo. Esse foi o segundo caso, né? Foi operado lá em Aracaju, nós levamos o doente daqui de Maceió, está bonita aqui a imagem, né? E esse é um filme que foi feito lá pelo Teles, lá na época do videocassete, a gente conseguiu salvar, ó, fechando aqui a cava inferior, falou aquilo, ó, fechando as veias pulmonares direita, fazendo lá a unifocalização esquerda. Esse doente, nós fizemos uma cirurgia no coração nascido, ele tinha um aneurisma que fazia muito taquicardia ventricular, um aneurisma de parede inferior,
Nós estamos lá fazendo a exclusão do aneurisma, ele ficou curado da arritmia com essa cirurgia, né? Já implantamos a cava, nós estamos fazendo aí um tubo de pericárdio para poder fazer uma extensão da artéria pulmonar do doador, né? E depois vamos suturagem final. São imagens raras, a gente não encontra isso. Está lá o tubinho aqui na frente do télis, ainda tem extracorpórea, e agora a gente vai tirar os tubos, ó, esse doente, ó, que coisinha bonita. Essa é a imagem do raio-x de tórax, do coração doado, fica mais bonito, né? E o terceiro caso, com cirurgia no coração, era um doente de 34 anos, com 125 quilos. Esse doente morava aqui perto, aqui de Cacimbinhas, e toda vez que eu vinha visitar minha mãe, ele aparecia cobrando o coração dele, né? Vejam os dados aqui, ó. Coração enorme, né? Com 85 de diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. Ele estava com 125 quilos, estava completamente descompensado, né? Isso era na noite do filme. Mas nós abrimos o coração dele, fizemos um randas, entre aspas, aqui, né? Uma redução do ventrículo esquerdo dele. Olha, suturamos aqui em cima, né? Que a gente chama de manobra do gato. Olha o raio-x, o eco dele no pós-operatório, né? Olha, era aquele coração enorme, né? Nós interrompemos aqui. Vocês vão ver como isso foi extraordinário. Nós fizemos o transplante lá heterotópico. Isso aqui é um detalhe. Nessa época aqui, a gente não tinha transdutor de pressão, essas coisas que vocês usam hoje. Era um cachimbozinho de mercúrio, a pressão arterial média. Bom, mas o fato é que esse coração ele não batia. E aí o que faz? Nós ficamos 4 horas em bomba, né? Sai de bomba. E aquele coração, nós fizemos aquela ventrículo endoplastia, sei lá como é que chama aquilo, né? Estava batendo folgado. Eu falei, não, vamos... O que é que a gente faz? Deixa esse coração descansando aí. Ele foi para o pós-operatório e quando chegou lá, são dados aqui do monitor, só tinha um QRS. Mas, olha, na evolução, ele foi recuperando aquele coração e vocês estão vendo agora que tem 2 QRS, o do doador e o do receptor. Então, ele teve uma evolução espetacular, olha, ser um eco no pós-operatório, mostrando o coração do doador perfeitamente normal. Então, isso mostra que esses corações marginais, você tem um doente que está muito grave, você pode implantar eles de forma heterotópica. Se tiver alguma cirurgia que você possa fazer no coração do receptor, você faz, né? Que eles depois se recuperam, eles ficam ali. Agora vocês vão ver aqui um transplante heterotópico, esse foi o último caso. A gente tem a aba pleura, ó, a aba pleura até lá, próximo do nervo frênico. Lá em cima também, porque é onde nós vamos acomodar o coração doado. Estamos fechando aqui a cava inferior, a Rafaela já pegou o coração do lado, aqui como é pertinho a gente faz sala com sala, né? Fechando as veias pulmonares, né? Preparando esse coração e vamos implantar lá. Está aqui a sutura do átrio esquerdo, abre ali como se fosse trocar uma válvula mitral, né? E aquela unifocalização das veias pulmonares esquerdas, a gente sutura ali. Cava superior, nós vamos suturar lá na cava superior. Não precisa fazer uma conexão grande, a escolha do sangue aí para um lado ou para o outro vai depender da competência. Como nosso problema mais é de ventrículo esquerdo, esse ventrículo direito. Agora é a aorta com a aorta. Agora, vocês vejam que tem que fazer essa sutura bem feita. Essa é a dificuldade da cirurgia. Cada uma vai escondendo a outra sutura, né? E se sangrar aí atrás, a gente tem que refazer tudo. E aí é mortal. Estamos fazendo o tubinho lá de pericárdio de boi, a gente sempre dispõe disso na prateleira, né? Lugar de pobre. Estamos confeccionando ali um tubozinho. Esse doente é recente, que ele tem ó, aqui em bomba ainda, lá pulmonar, coração do receptor e o outro coração, e eles agora aí animados aí. Eu espero que sejam felizes. Esse era outro doente muito caro. Então, olha, dessa experiência de transplante heterotópico, a gente pôde concluir, né, inferir, né, que além das indicações clássicas de hiperresistência pulmonar e desproporção de peso, a gente pode usar esses corações marginais, porque vocês viram que só 1/3 dos corações são aproveitados. E principalmente puder fazer alguma cirurgia nesse coração nativo, para ele ficar bastante no pós-operatório, e fizer a desincronização com marca-passo para melhorar a hemodinâmica dele e evitar o uso de ativas no pós-operatório imediato. Então, nossa experiência com transplante aqui em Alagoas é de 51 casos. Nós tivemos alguns poucos períodos que a gente parou por problemas do sistema de saúde, mas nossa média agora nos últimos anos são de 6
heterotópicos, esse grupo de 51, né? Dos ortotópicos, 8 foram feitos com a técnica do Teles, não vamos falar nisso agora, mas o Teles é um engenheiro de técnica, né? E desses heterotópicos, 2 tiveram intervenções no coração nativo, né? Aquela ressecção do aneurisma, né? E o doente que a gente fez uma redução do tamanho do ventrículo esquerdo dele, né? Olha, esses resultados foram muito bons, né? A mortalidade hospitalar foi de 7%, 8%, né? E 100% desses doentes estão vivos, né? Nós não tivemos nenhum óbito no grupo de transplante heterotópico. Isso é uma coisa extraordinária, mas não é porque nenhum desses doentes era daqueles doentes que tinham uma resistência de 5. O maior que tinha era 5. Né? Se tiver um doente daquele subgrupo, é provável que a mortalidade do transplante heterotópico fosse maior. Olha, e essa aqui é a alegria nossa. Fizemos um evento agora de 30 anos de transplante. Vocês lembram do Chico, lá em Aracaju? O Chico aqui sendo diplomado. Ele é o doente mais longevo do Brasil. Estava com o coração alheio no Brasil, mas é o Chico de Santana do Mundaú. Eu não podia deixar de compartilhar esse momento com o Teles aqui. A gente fez um evento muito divertida aqui em Maceió. Então, em relação aos transplantes, quais são as constatações? Que é uma terapêutica consagrada, né, para a insuficiência cardíaca terminal, isso não se discute mais, né? E também não se discute que esse procedimento pode ser reproduzido no nosso meio, desde que você tenha uma boa estrutura e faça uma cirurgia convencional de boa qualidade, que aí basta você querer, né, e topar, né, ficar 365 dias do ano, 24 horas por dia, né, de sobreaviso para ser convocado para fazer transplante. As reflexões finais. Esse cara aqui, esse Vilmar Farias, ele era um sociólogo que trabalhou com o Fernando Henrique, trabalhou nessas agências internacionais. Então, ele, numa conferência que ele fez com agências internacionais, ele disse que o que mais chamou a atenção na experiência dele com o governo é que você não pode propor qualquer coisa no Brasil que vá funcionar no Brasil como um todo. Tem vários Brasis. Que o Brasil... O que ele quis dizer de verdade é que o Brasil é maior do que a imaginação da gente, devido à diversidade que há no país, né? Diversidade social, econômica, cultural, étnica, essa mistura étnica. Nós estamos descobrindo agora que o Brasil é um país de pretos. As pessoas têm vergonha de admitir isso. Tem que estudar um pouco de história para descobrir a nossa identidade, não se envergonhar dela. Então, não tem uma solução que possa funcionar em todos os lugares. Se você não respeitar isso, não respeitar a cultura de cada lugar. O Nordeste, por exemplo, as pessoas do Sul imaginam que é um prédio. O primeiro andar é a Bahia, o segundo é Sergipe, o terceiro é Alagoas. Cada lugar desse é completamente diferente. Tem uma história de como se organizou, tem uma cultura muito forte que tem que ser respeitada, senão as coisas não funcionam. E vocês que não sabem onde vão trabalhar, têm que começar a estudar isso. E essa frase do Kennedy aqui, eu gosto muito disso, né? Que a gente vive mudando o tempo inteiro, né? E ele dizia que o mundo, naquela época, né, que passa por grandes mudanças e que ou você se move com essas mudanças ou você vai ser atropelado por elas. E a gente fugir da estagnação cultural, né? Que as pessoas resistem à mudança porque ficam numa zona de conforto, né, intelectual, frequentando os mesmos ciclos, conversando com as mesmas pessoas, compartilhando as mesmas ideias, né? E acabam tendo uma visão comum sobre os problemas e crenças. E isso faz com que qualquer forma nova de ver as coisas, né, se torne marginal, perigosa e estranha. Né? Não há uma diversidade de pensamento. E é essencial que as pessoas pensem diferentes. É muito perigoso, né, quando acontece isso, que você fica numa estagnação cultural. Mais perigoso ainda é uma tentativa que está havendo agora no país e no mundo, né, de desestruturação cultural. Então, a cultura é uma coisa forte, é o que nos mantém vivo, é que dá identidade a gente, dá força, né, que você se sente participando de um movimento. Né? Então, hoje, nós somos vítimas do progresso, né, dessa inteligência artificial, toda essa forma de comunicação. Então, a gente recebe uma inundação de notícias falsas, verdadeiras, mas com
não com a leitura correta, né? E o sistema educacional nós temos que mudar, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu acho que esse foi o prejuízo da ditadura, né? E queria impor para nós, né, que médico tem que só que cuidar de medicina, né? Estudante só tem que estudar, professor só tem que dar aula, né? Gente que é marchante é só corta carne, né? Então, e hoje a educação, basicamente, quando o menino entra na escola, procura uma escola, qual é a escola que passa no vestibular? A educação tem que ser fundamentalmente para ensinar as pessoas a pensar, a fazer perguntas. Mais do que ter resposta, é fazer as perguntas que são necessárias para cada momento da história que a gente vive. Então, hoje, acho que o desafio do país é isso aqui. Por isso que são importantes essas aulas aqui, que vocês programem outras aulas, chamem pensadores de direita, de esquerda, poetas, para a gente se descobrir que não sabe muita coisa, né? E que a gente precisa aprender mais, né? Então, o resultado disso aqui, né, é uma estigmatização do pensamento livre, né? Você está quase que proibido de pensar, né? Voltando àquele Milor Fernandes, ele era um grande fascista, ele dizia, na época da ditadura, que ele foi preso e perseguido, que livre pensar era só pensar, não matava ninguém, entendeu? E as pessoas querem proibir as pessoas de pensar. Não vai funcionar isso. É época de um falso moralismo, coisa estúpida, idiota, né? Conceito errado de família, né? E que predomina a ignorância como valor, né? E o dinheiro como virtude. E a outra coisa perversa é a violência como remédio para problema social. Puxa vida, se nós que somos médicos, você faz um diagnóstico errado e programa uma cirurgia fundamentada no diagnóstico errado, você vai matar o doente. Então, é uma insanidade coletiva, às vezes, coletiva não, mas um grupo considerável da população que a gente está assistindo e que a gente tem que colocar isso em debate, né? Não ficar repassando qualquer notícia que a gente recebe, né? E nem investigar o porquê, né? Aquilo está acontecendo. Ó, esse negão aqui, o Obama, né, ele dizia que na política e na vida a ignorância nunca será uma virtude. Então, você tem que aprender cada vez mais. E para finalizar, esse é o grande Einstein que dizia o seguinte, perguntaram a ele, qual é a coisa mais difícil? E ele é o homem conhecer a si próprio. Emendaria mais fácil, dar conselho. É o que eu estou fazendo aqui. Então, conhecer a si próprio é o maior desafio, é poder você se habilitar a conhecer as outras pessoas. E depois saber que tudo na vida a gente tem que botar um componente forte de sentimento. Vocês viram, eu não falei aí que se tinha conflito de interesse, que agora é uma moda. Eu tenho conflito de interesse no sentido de que eu sou apaixonado pelo que eu faço e pelo que eu falo. Mas ele disse que o saber vem depois do sentir. Isso aqui são dois gênios da música brasileira, né? Esse é o Sivuca e esse aqui é o Hermeto Pascoal, meu conterrâneo, aqui de Lagoa da Canoa, que fica aqui a 20 quilômetros aqui de Cacimbinhas, né? E é um gênio. Esse é um homem semi-analfabeto, toca vários instrumentos, né? E ele arremedou isso. E quem não sente, pensa que sabe, né? Aquela história, toda ignorância é atrevida. E depois, olha, esse pensador aqui dizia também que não há lei que segure o sentimento. O doutor Domingos Junqueira, ele dizia, esse homem morreu agora com 100 anos, ele foi quem construiu o primeiro oxigenador descartável no país, conseguiu que o INAMPS pagasse para toda a cirurgia cardíaca brasileira, foi importantíssimo para a interiorização da cirurgia cardíaca brasileira. Era um filósofo, ele dizia, olha, e o subdesenvolvimento, ele dizia que não é uma questão econômica, financeira, é intelectual. É o cara que não sabe usar o que tem e sonha com o que não tem. Então, se a gente ficar sonhando em ter a estrutura que tem, por exemplo, o INCOR, para fazer transplante, a gente não ia fazer nunca. Então, nós pegamos toda a inteligência que a gente tinha aqui no Nordeste, de recursos humanos e recursos materiais, onde não tinha, a gente procurou quem tinha, né? A imunologia, o professor Calil, aí, que é o chefe aí do INCOR, da imunologia, quem era o nosso consultor, a doutora Lourdes Iguchi, veio aqui dar aula para a gente, o nosso patologista, de ver essas lâminas, pessoas importantíssimas. O professor Fiorelli foi muito importante, né, para poder a gente fazer essas coisas que pareciam difíceis, não era complexo, porque dependiam de muitas coisas. Então, a gente pode ser pobre, mas não pode ser subdesenvolvido.
Ó, e nessas horas de crise, isso aqui é o Luiz Fernando Veríssimo que dizia que há momentos em que quem nos salva nem é o amor, e sim é o humor. Então, nunca perder a ternura, nunca perder o bom humor, né? O sentimento de amor próximo, né? E a fé de que nós, se a gente quiser, a gente pode mudar as coisas. E, finalmente, né? Estou aqui mostrando aqui, olha, que isso é apaixonante, né? Mas também Alagoas é um lugar apaixonante. Sua história, suas praias, isso aqui é uma piscina natural aqui dentro da Praia da Pajuçara. Então, quando vocês estiverem cansados e o corona permitir, ou estiverem estressados, vem para cá, passam 2, 3 dias aqui que vocês voltam turbinados de forma espetacular. Então, olha, muito obrigado pela atenção e eu espero ter resumido para vocês, né, os transplantes de coração, a cirurgia cardíaca, o transplante de coração está dentro da cirurgia cardíaca e que vocês podem fazer isso, né? É só vocês determinarem que querem, né? Fazer um comercial agora, a Academia Brasileira de Cirurgia Cardíaca foi fundada há 6 meses, na sexta-feira dessa que vem, a 8, né? Eu vou mandar o link aí para o Brist Júnior, para divulgar. Nós vamos ter uma aula sobre a vida do Thomas Salerno, lá de Miami. Ele que vai dar aula. Nós já tivemos uma vida do Manuel Antunes e a gente está revisitando a vida desses ícones da cirurgia cardíaca brasileira, dos vivos e daqueles que nos deixaram. E, simbolicamente, aqui nós fizemos a primeira reunião da academia, que foi o professor Braille, nosso amigo, e 40 anos que nós convivemos com o Braille, aprendemos muito. Não parávamos de sonhar, né? de que as coisas estavam bem, mas podiam sempre ficar melhor. Então, um abraço grande em todos. Talvez essa tenha sido a mais alagoana das lives da história da Brazilian Journal, e a gente conseguiu bater o nosso recorde aqui de visualizações. Muita gente assistindo, acho que um pouco mais de 100 pessoas viram a aula em momentos distintos, acho que tem umas 60 agora, umas 50 pessoas agora vendo pelo Zoom, há um pouco mais que 30 pessoas viram a gente pelo YouTube. Pessoal, aqui no Zoom tem um Q&A para fazer as perguntas e respostas. Então, quem tiver qualquer dúvida pode ir fazendo por aqui. A gente vai selecionar as perguntas para o professor. E quem estiver assistindo pelo YouTube também pode fazer as perguntas por lá, e a gente vai selecionando. Então, professor, vamos esperar que o pessoal comece a fazer as perguntas. E eu, para ir aquecendo, tenho uma pergunta já. E o senhor falou que, quando vocês estavam iniciando os treinamentos, os animais eram o laboratório de vocês. E a gente vive hoje um momento que a gente não tem o mesmo acesso a esses laboratórios. Como é que o senhor vê hoje a curva de aprendizado para transplante para o cirurgião jovem que está começando agora ou mesmo o residente? Olha, hoje isso tudo está proibido, né? Pela Sociedade Protetora dos Animais, a gente demais metida nisso, né? Então não tem outro jeito. Hoje você tem outras formas de simulador, né? São os hands-on, né? Pegar corações de animais ou mesmo coração humanos, né? E organizar essas aulas que a gente faz, né? Vocês aí no encontro tem a cardiopatia congênita, a doutora Vera Aiello, ela tem um museu, né, de peças aí de praticamente todas as patologias de cardiopatia congênita. Então tem que organizar isso para poder fazer esse treinamento, né? E acompanhar a cirurgia, né? O sujeito que é cirurgião, ele tem que, quando não está escalado, fica na cabeceira, fica perguntando por que está dando aquele ponto, de vez em quando leva um safanão para ficar calado, né? Mas é a maneira que a gente tem de fazer. Na nossa geração, a gente era o cachorro, era o nosso simulador, né? Hoje isso acabou, mas você pode fazer isso com hands-on. Nossos residentes aqui, a gente faz 2 hands-on, que é um primário, que é aprender a fazer bolsa, depois a gente faz outras técnicas, depois vai demonstrando para fazer isso de forma, as coisas mais complexas, devagarinho, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, ela tem essas reuniões aí que dá para fazer. Mas você pode improvisar. Quem inventou esse negócio de hands-on aqui foi o professor Enio Búfalo, né? Na Escola Paulista de Medicina. E ele fazia toda sexta-feira, ele mandava pegar corações e a sala dele era improvisada, para ele mostrar como é que faz um alagamento de mitral. Depois isso foi para o congresso, o Zé Carlos Andrade, e depois o professor Gilberto Barbosa, lá de Porto Alegre, né, organizou isso de forma, digamos assim, mais profissional. Mais uma pergunta aqui, o Henrique Furtado fez uma pergunta.
em relação a como é que está os transplantes durante a pandemia do Covid-19. Eu vi algumas discussões que inicialmente o pessoal achou que não ia ser tão afetado, tal, mas que os resultados não foram tão bons. Como é que tem sido a experiência do senhor em Alagoas? Está parado, né? Aqui em Alagoas, nós paramos os transplantes e paramos a cirurgia cardíaca convencional. Paramos na Santa Casa, paramos no Hospital do Coração e paramos no outro hospital lá, que os meninos operam no Apivida e no Veredas, porque o risco de contaminar os doentes era muito grande, né? E doente de cirurgia geral que pega a infecção, ele acaba a mortalidade é em torno de 20%. Você imagina isso numa cirurgia cardíaca. Então, nós estamos avaliando agora no fim do mês, né, para ver se a gente já começa a voltar à cirurgia convencional. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui interessante do Gabriel Bittencourt, colega nosso lá do Rio de Janeiro. Ele agradece pela aula e pergunta como é o manejo das arritmias desses pacientes no pós-operatório de transplante heterotópico, pensando que algumas vezes pode acontecer da arritmia ser de apenas um dos corações. Bom, esse é um problema no pós-operatório imediato e no pós-operatório tardio, né? De você, inclusive, fazer o diagnóstico, né? No pós-operatório imediato é menos complicado, porque você deixa fios de marca-passo no átrio e no ventrículo, aí você pode rodar eletrocardiograma, né, conectado nesses fios que estão com as cavidades do doador e do receptor. No pós-operatório tardio, tem que ser uma pessoa faz um Holter, né, e ter alguém treinado, muito bem treinado para observar aquilo, né. Eu lembro que teve um eletrocardiograma desse, do Edivan, aquele primeiro doente, né, que ele fez uma fibrilação atrial do coração do doador. Então aquilo ficava uma bagunça, né. E tem uma sessão de eletrocardiograma do Congresso de Cardiologia e os diagnósticos foram mais estapafúrdios, né? Gravaram em cima de uma fita que já estava usada, até a gente esclarecer que era um transplante heterotópico e que estava com a fibrilação atrial do coração do doador. Essa é a dificuldade, né, dos problemas com o coração doado. Esse coração do receptor, com o passar do tempo, ele fica funcionalmente parado. Por isso que tem que anticoagular esse doente. Esse é um problema. Porque senão ele vai se encher de trombo. Você desde o pós-operatório imediato, você faz com marínico. Mas são raras as arritmias, né? E quando tem o coração doado, ele fica para lá, ele já não está funcionando mesmo direito, a preocupação maior é com o tromboembolismo. Tem uma pergunta aqui um pouco mais filosófica do Bruno Piva. Eu acho que ele prestou bastante atenção na introdução da aula. Ele é medicina do Rio Grande do Sul, o Bruno Piva. A Bruna Piva, desculpa. E ela pergunta em relação a essa parte mais de adquirir conhecimento através da literatura, da história, do costume do Brasil. Que maneira podia trazer isso para dentro da universidade para os estudantes e também qual autor brasileiro o senhor consideraria fundamental para que o estudante de medicina leia? Olha, através da gente lá e agora mais intensa, foram criadas essas ligas e foi estimulado, né? A sociedade tem estimulado bastante a participação das ligas no Congresso. Mas agora, com essa coisa virtual, né, eu acho que a gente pode ser mais ousado, né, essas ligas se reunirem, né, e ter criatividade nos seus programas, né, para você organizar, né, para você trazer novos conhecimentos, né. Hoje você pode, todo mundo inteiro, para falar. Né. O que você tem que fazer vocês têm que fazer são as perguntas certas, não serem pautado, entender os fundamentos da especialidade, circulação extracorpórea, pós-operatório, pré e pós-operatório, tudo, né? E hoje a gente pode pegar as melhores pessoas para falar isso para a gente, né? E incorporar filosofia, né? Literatura, artes também nessa aquisição de conhecimento, para você se tornar uma pessoa
mais completa, mais sensível, né, para entender os problemas dos outros e ajudá-los a solucionar. Bom, a pergunta, professor, da Maria Luísa Barroso, acho que é uma das últimas perguntas que a gente tem. Ela pergunta como é que é o campo da cirurgia cardiovascular para mulheres. Uma pergunta recorrente que a gente sempre tem nessas lives. Pois é, nós temos poucas mulheres na cirurgia cardíaca, né? Vocês viram aqui que na nossa equipe nós já formamos 2 mulheres. A Mônica deixou a cirurgia cardíaca recentemente, né? Só para eu saber. A Mônica deixou com esse negócio lá da Santa Casa, essa crise toda, ela já estava desmotivada, deixou porque ela não era o que ela queria, né? Então nós temos poucas mulheres. Aqui nós temos a Rafaela, que é a nossa Margareth Tati, né? Quem toma conta aqui dos doentes de transplante. E é braba danada. Eu acho que não há dificuldade nenhuma, né? Você tem que querer fazer. Porque a cirurgia cardíaca ela exige muito da pessoa, né? De quem vai fazer, né? Então, as mulheres elas serão um pouco prejudicadas com a maternidade, mas é uma coisa transitória, né? Que você, se tiver num lugar que tenha apoio, isso não é problema nenhum, né? Você não vai ficar a vida inteira em gestação, né? Nem cuidando das crianças. E fora isso, não tem problema, né? Nós temos a Luciana, que é a esposa do Zé Pedro, né? Que é uma cirurgia cardíaca. Hoje ela conseguiu lá o board lá, né? A Luciana já está operando lá nos Estados Unidos. O Zé foi convidado por uma universidade, né? E a Luciana foi lá, fez a prova e está operando. Então, não tem dificuldade nenhuma. Acho que é um ambiente que tem muito homem, né? Alguns são machistas, né? Mas as mulheres têm que se impor, rapaz. Não pode baixar a cabeça dessa turma de marmanjo, não. A Rafaela lá, ela não dá sopa. Se é isso que você quer, vai em frente, entendeu? E uma coisa importante, né, que para quem está querendo fazer cirurgia cardíaca, viajar, né? Eu acho que as primeiras férias que eu estou tirando, completei esse ano 70 anos, são agora por conta do Covid, né? Mas sempre aproveitei minhas férias, desde a época de estudante de medicina e depois como residente, para visitar as pessoas, né? É onde você aprende, né? Você vê outras formas de organizar a atividade, de organizar o que eu chamo da oficina de trabalho, né? E você aprende e você faz relações, né? São as pessoas que mais na frente você vai interagir com elas, eventualmente vai trabalhar com elas, que as pessoas só lembram de quem vê, né? E perder a timidez, né? Eu tenho curiosidade de ver doutor fulano operando. Liga para ele, manda um e-mail, o cara vai esquecer, um belo dia ele está bem humorado lá, abre e dá um retorno. Passa aqui, passa uma semana, passa um dia, vê, liga para o Davi, ó, que está aí no Incoca, ele vai lá, enche o saco do Fábio e consegue a vaga. Liga para o Toninho aí para vir aqui para Alagoas, entendeu? Porque é muito importante a gente ver ambientes diferentes de trabalho, né? A lógica é a mesma, é poder organizar um serviço que tenha bom resultado, né, e que atenda convenientemente a população e que as pessoas sejam felizes, né, no trabalho, né, que se divirtam ali, né, ganhem um pouquinho de dinheiro, mas, sobretudo, se sintam atores sociais, se sintam participando disso. Olha, as pessoas sempre, quando eu fiz residência, você não tinha nada aqui em Maceió, sequer UTI. Então, você vai fazer cirurgia cardíaca, é uma estupidez. Eu fiz, me preparei, quando surgiu a oportunidade, voltei para Maceió. Hoje, a conversa é a mesma. O que é que você vai fazer? Do ponto de vista prático, nós só operamos 30% das pessoas que precisam de uma cirurgia. Aí, olha, a endovascular vai acabar com a cirurgia. A robótica, esqueça isso. Nós temos 70% da população brasileira não tem o seu atendimento cirúrgico de forma adequada. Então, é fácil, é só terminar a residência e fazer isso? Não, tem que fazer muito mais, né? Então, não basta fazer uma residência, tem que ir trabalhando, vendo as coisas como funcionam. Ninguém sabe onde vai trabalhar, eu não tinha ideia nem se eu ia trabalhar, para onde eu ia, para eu não ia, entendeu? E vai aparecendo, o lugar vai
Vai aparecer e você tem que estar preparado. Agora, se você não se preparar, vai aparecer a oportunidade e você vai fracassar, porque não estava preparado. Viu? Então, você que é mulher, olha, tem que fazer. Isso é isso que você gosta? Você tem belas cirurgiões, mulheres aí, a Magali, aí em São Paulo, que é da nossa diretoria da SBCCV, né? Tem a Luciana lá, tem a Rafaela aqui, né? Mas não, acho que não dá umas 15, poderia ser mais. As mulheres, todas elas são excelentes, se dedicam. Aqui no INCOL a gente tem a professora Carla Tomati, que é do grupo da Congênita, e a doutora Raquel Massotti. Temos também a doutora Gisele Lapena na válvula. Tem um número grande. E o que a gente está vendo é que nas turmas residentes tem aumentado percentualmente. Normalmente sempre tinha uma menina, pelo menos, na turma, e agora na última turma tinham 3. A tendência, aparentemente, é isso ir aumentando, já que elas já são maioria nas faculdades. E eu acho que, pessoal, o senhor já tem mais uma pergunta aqui, eu acho que o senhor já até deu uma pincelada, né, nessa última resposta, que há realmente um discurso bastante frequente de que com o avanço das técnicas cirúrgicas de transcatéter endovascular, só restaria para cirurgia cardíaca o transplante e a congênita no futuro. Como é que o senhor vê isso? Isso a gente já sabe que é um tema recorrente. Antes falava isso sobre a coronária, agora está falando sobre a válvula, mas, pelo visto, nunca se concretizou. Como é que o senhor vê isso? No começo da década, no final da década de 60, acho que era um cirurgião importante lá dos Estados Unidos, ele falou que não via nenhuma razão para alguém fazer uma residência de cirurgia cardíaca. Você não tinha cirurgia de coronária, ele dizia que a doença reumática ia extinguir a cirurgia, as patologias valvares, né? E que a genética ia acabar com as cardiopatias congênitas. Isso no meio da década de 60. Então, ele hoje ia estar completamente desmoralizado. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você já entrou isso tudo, entrou a angioplastia e acabar com a cirurgia de coronária, não acabou. E assim segue, né? Nós temos 70% que fica sem atendimento. Então, é muita coisa. E isso, em algum momento, né, a sociedade vai se organizar e vai exigir que essas pessoas não... Então, hoje, a tendência é que as cidades de médio porte vão ter cardiologista, então vai ter diagnóstico mais precoce. Quanto a essas novas tecnologias, elas são muito importantes. Agora, eu, quando estava na residência, eu ia uma reunião semanal que tinha do professor Fernando Paulino. Vocês nunca ouviram falar, mas foi o maior cirurgião geral, né, do século passado. E era um sábio, né? Então, eu lembro de uma aula dele, eu tenho um slide que eu fiz, que ele dizia o seguinte: quando você tem uma nova técnica, para você substituir outra, ela tem que ter o mesmo resultado clínico, ou ser melhor, né? Ela tem que ser fácil de ser reproduzida, porque senão, se for uma coisa muito difícil, não vai pegar, né? E ela tem que ter o mesmo custo financeiro, porque senão nós estamos substituindo uma técnica que tem o mesmo resultado por outra técnica que custa mais caro. E o nosso problema crônico aqui é o financiamento da saúde, entendeu? Então, a gente não pode também ser devoto disso, que isso é um conceito falso de modernidade. Quer dizer, agora só vou fazer cirurgia por vídeo. Só vou operar CIA se for por vídeo. Esse conceito de economia de saúde ele tem que ser levado em conta, principalmente num país como o nosso, em desenvolvimento, né, com falta crônica de recursos, né? Então, essas tecnologias são bem-vindas, mas a gente tem que fazer uma análise de custo-efetividade. Se tem o mesmo resultado... Gente, então, se tem o mesmo resultado, não há nenhum sentido que a gente fique incorporando isso por incorporar. Então, as grandes instituições têm a obrigação de introduzir isso, de manter, porque isso tem um custo maior, né?
para que quando essa tecnologia tiver um preço que seja razoável, ela ser massificada. Mas não pode criar a ideia de que um cirurgião que faz a cirurgia convencional ele é menor do que o outro que só faz cirurgia por vídeo. Então, é um conceito equivocado de modernidade. Então, volta ao doutor Domingos Junqueira. Eu sou pobre, mas não sou subdesenvolvido. A minha cabeça é para pensar. Então, se eu tiver que operar 5 cirurgias convencionais da válvula mitral e trocar por uma de vídeo, não tenho nenhuma opção que eu vou ajudar 5 pessoas, que é a minha obrigação social. Mas tem que aprender. Nós estamos agora numa fase de transição. O governador anunciou que vai fazer um hospital do coração e, quando isso estiver organizado, nós vamos implantar essas coisas todas lá, mas na medida do dinheiro que a gente dispor, para não atrapalhar a cirurgia convencional que vai, durante os próximos 50 anos, quem vai imperar aqui no Brasil. A gente tem que descobrir formas mais econômicas de fazer a cirurgia. Não ficar seduzido pela indústria. A indústria, aí você faz esses traios aí, isso parece uma brincadeira. Ainda bem que o Covid está dando uma ideia aí de questionar essas coisas todas, que são todas financiadas pela indústria, e bota na cabeça que nós somos atrasados, né? Então, o desenvolvimento é intelectual, não é tecnológico. A tecnologia a gente tem que aproveitar, mas com esse conceito, né, de saber onde eu moro, qual é o meu objetivo, de ampliar o atendimento para essas pessoas. Então, cardiopatia congênita é um problema do país inteiro. E é um desafio enorme, né, para a gente estruturar os serviços, integrar esses serviços, espalhar isso para o Brasil inteiro, porque as crianças, muitas delas, morrem nos primeiros meses de vida, então tem que ter ali próximo de onde elas moram para serem atendidas rapidamente, né? Senão já chegam em condições precárias. Então, nós temos desafios enormes, né, que vão ser encarados por vocês aí, jovens aí. A gente vai ter que ajudar, arrumar outro papel, mas são vocês que vão empurrar esse carro pesado. Ótimo, professor. Temos uma última pergunta aqui, da Rafaele Moraes. Ela é enfermeira residente em transplante cardíaco e assistência circulatória do IMIP em Recife, e pergunta quais são as principais dificuldades na adesão ao tratamento imunossupressor e ao autocuidado do paciente transplantado, e se o senhor percebe que ao longo da história dos transplantes isso tendeu a melhorar, e ela pergunta como é que a equipe multiprofissional pode contribuir com isso. Olha, e um envolvimento profissional, multiprofissional muito grande. O IMIP é um dos maiores centros transplantadores do Brasil hoje. Então, isso é muito mais complexo devido ao volume, à quantidade. Então, esse é um desafio hoje, né, que é você ter uma estrutura, né, que remunere essas pessoas, né, num lugar como esse, para que elas se dediquem só a transplante, para poder ter sempre a porta aberta para esse doente, estar sempre ligando para eles, consultas multiprofissionais com a enfermagem, com a psicologia, muito próximo da equipe médica, né, para que esse doente, no pré-operatório e no pós-operatório, você tem que ter gente disponível, enfermagem, serviço social, psicologia e a equipe médica, para ficar sempre motivando esses doentes. Lá no grupo a gente todo ano faz festa para eles, quando eles querem fazer um aniversário a gente reúne todo mundo. Agora, no IMIP, o IMIP hoje é um grande centro transplantador do país. Isso é uma escala enorme, né? Então tem que a instituição, como os custos, isso não tem remuneração, ela tem que montar uma estrutura. E depois de um certo número de transplantes por mês ou por ano, de ter gente trabalhando só nisso, para poder estar acudindo essas pessoas, porque o transplante mexe com muita coisa. As drogas imunossupressoras têm efeitos colaterais, neoplasia, hipertensão, e elas têm que estar tendo consultas muito frequentes. Ideal que todo mês ela tem uma consulta com o serviço social, com a enfermagem, com o médico, né, para manter elas muito motivadas. E que aqui em Alagoas, todo ano a gente faz
1 a 2 festas por ano, reúne eles, faz discurso, leva alguém para dar uma aula, corta um bolinho para comemorar o aniversário de algum deles, para manter eles todos motivados e eles conversando entre eles lá para se animarem, né? Porque eles são bons também, né? Bons propagandistas para estimular a doação. São testemunhas de que a coisa funciona. Muito obrigado a todos aí, viu? E em breve a gente se vê por aí. Até mais. Obrigado, pessoal. Por favor, se inscrevam aí no Instagram, no YouTube da Sociedade, para a gente se ver nas próximas lives.